Ela era a mulher mais proibida do reino, até amar um homem invisível aos olhos da corte. Ninguém ousava olhar diretamente para a figura coberta pelo véu negro. A princesa Isolde, herdeira do trono de Adalbard, era uma lenda viva entre os corredores do castelo. Desde a infância, vivia reclusa, jamais vista sem seu véu. Muitos diziam que havia uma maldição sobre ela, outros, que o rei escondia algo mais profundo. Mas para o povo, ela era um fantasma nobre, uma tristeza em forma de mulher. No campo, longe dos salões dourados, um jovem aprendiz de jardineiro chamado Elias iniciava seu primeiro dia nos Jardins Reais. Órfão de nascimento e vendido por dívidas do orfanato, Elias chegou ao palácio com um único objetivo: sobreviver. Mas o destino parecia pronto para reescrever sua história. Enquanto descia com sua cesta de ferramentas, ele ouviu uma música doce vindo das janelas do lado leste, uma harpa que tocava notas de melancolia. O som o paralisou por instantes. Aquilo não era apenas música. Era um chamado. Um lamento. E naquele momento, sem saber, Elias pisava no caminho que o colocaria diante do maior segredo da realeza. E diante do amor mais proibido de todos. A rotina no palácio era marcada por horários e hierarquias. Servos não podiam falar sem serem chamados, e qualquer aproximação da ala leste, onde vivia a princesa, era terminantemente proibida. Elias logo percebeu que ali não bastava trabalhar. Era preciso se anular para existir. Mas ele também notou que havia algo sombrio naquela ala. Guardas dobrados, olhares desconfiados, e boatos sussurrados entre os criados. Todos pareciam temer a princesa. Ou o que ela representava. Durante a noite, ao dividir o pão com outros servos, ouviu histórias desconexas, de que a princesa chorava sangue, de que ela amaldiçoava os que a fitavam, ou de que era filha de uma bruxa. Elias ouvia em silêncio, mas algo em seu peito não permitia acreditar totalmente. Ele tinha visto sombras em seus olhos. Não era maldade, era dor. E ele sabia reconhecer a dor. A mesma que o acompanhou por toda a sua vida. Certa manhã, quando a névoa ainda cobria os jardins, Elias foi encarregado de regar as flores no lado leste, um erro de designação que ninguém percebeu. Enquanto trabalhava, ouviu novamente a harpa. Mais perto desta vez. Levantando os olhos discretamente, viu uma figura solitária na sacada. O véu negro balançava com o vento. Era ela. E embora não pudesse ver seu rosto, sentiu que estava sendo observado. Um calafrio percorreu sua espinha. A princesa não se moveu. Apenas continuou tocando. Mas em um segundo breve, virou o rosto em sua direção. Elias abaixou os olhos, temendo ter sido desrespeitoso. Mas dentro dele, uma semente havia sido plantada. Na tarde seguinte, Elias encontrou, entre as folhas de uma roseira, uma fita preta com um bordado em prata. Era da princesa. Sabia disso. Ninguém mais no palácio usava seda daquela qualidade. Guardou a fita no bolso, temendo ser descoberto, mas também incapaz de jogá-la fora. Era como se ela dissesse algo. Um pedido mudo. Um convite perigoso. Naquela noite, sonhou com olhos por trás de um véu. Sonhou com música e com mãos que tremiam ao tocar cordas. Sonhou com tristeza, mas também com liberdade. No dia seguinte, voltou àquela ala dos jardins por conta própria, mesmo sabendo do risco. E encontrou outro sinal, uma flor despetalada deixada sobre o banco de pedra. Estava começando. Algo fora do controle dos dois. Na manhã seguinte, Elias encontrou um pequeno pedaço de papel entre as folhas de uma tulipa. Nele, escrito com caligrafia refinada, "Você ouviu minha música?" Sem assinatura. Sem instruções. Mas ele sabia quem havia deixado aquilo. A resposta nasceu em seu coração antes mesmo de alcançar seus lábios. Ele retirou um pedaço de tecido do avental e, com carvão, escreveu: "Ela me salvou por dentro." Dobrou cuidadosamente e deixou-o no mesmo local.
No dia seguinte, a harpa tocava mais forte. A melodia, antes triste, agora era curiosa. Elias, escondido atrás da Sebe, sabia que ela lia sua alma através da música. Era um diálogo sem palavras. Uma conversa silenciosa entre dois mundos distantes. Ele não sabia seu rosto, nem ela o dele. Mas sabiam da dor um do outro. E isso era mais íntimo do que qualquer toque. Sem perceber, Elias começava a atravessar as muralhas do palácio mais impenetrável de todos, o coração da mulher mais proibida do reino. Na noite da lua nova, enquanto o palácio dormia, uma figura coberta por um manto escuro desceu pelas escadas ocultas do leste. Elias, guiado por um bilhete, esperava entre os arbustos. Quando a dama se aproximou, seu corpo estremeceu. Ela parou diante dele. Nenhuma palavra foi dita. Apenas estendeu a mão, e ele a segurou. Pela primeira vez, estavam perto o suficiente para sentir a respiração um do outro. Isolde puxou o véu por um instante. Rápido. Um segundo apenas. O suficiente para ele ver um par de olhos castanhos, intensos, e um rosto marcado não por feiura, mas por feridas do passado. Ela não era deformada. Era humana. E linda. Não diga nada, sussurrou ela. Só me escute. E pela primeira vez, sua voz quebrou o silêncio de anos. Baixa, trêmula, viva. Durante semanas, os encontros se tornaram frequentes, sempre à noite, sempre entre sombras. Isolde revelava aos poucos sua história. Desde os 12 anos, fora confinada por ordem do pai, temendo uma antiga profecia de que ela destruiria o reino. Eles me esconderam do mundo para proteger um trono. Mas eu nunca pedi por isso, ela disse, uma noite, com lágrimas escondidas pela escuridão. Elias escutava como quem assiste a um milagre. A mulher que o reino temia era, na verdade, uma vítima. Sua prisão era adorada, mas ainda era uma prisão. Ele desejava libertá-la, mas como? Ele era apenas um servo. Um homem invisível aos olhos da corte. Porém, em seu peito nascia algo que ninguém poderia aprisionar: coragem. Coragem alimentada pelo amor. O palácio começou a sussurrar. Guardas perceberam que a princesa deixava seu quarto durante a noite. Um criado disse ter visto dois vultos juntos no jardim. Os olhos do castelo estavam se abrindo. Elias foi chamado por um supervisor. Interrogado friamente. Mas negou tudo, mesmo com o coração disparado. Sabia que a verdade seria sua sentença de morte. Isolde também foi advertida. O rei, embora não soubesse exatamente o que ocorria, aumentou a vigilância. Mandou costurar o véu ao vestido da filha. Você representa a honra da família, disse ele. Mas a honra, para ela, já estava morta. E pela primeira vez, desejou algo proibido: fugir. Se eu te pedir para me levar daqui, Elias, você teria coragem? E naquele instante, ele soube que sua vida mudaria para sempre. Na cripta antiga sob o castelo, onde jaziam os reis mortos, Isolde levou Elias pela primeira vez. Ali ninguém vigiava. Ali, entre túmulos, selaram um pacto. Eu não tenho coroa, nem nome. Mas eu tenho a ti. E por ti, eu enfrentaria o mundo, disse Elias, segurando a mão dela. Isolde chorou em silêncio. Ninguém jamais falará com ela assim. Ninguém jamais a escolhera sem medo. Eles sabiam que não havia futuro possível ali. O plano era simples: fugir pela madrugada, com roupas de camponeses, escondidos em carroças de mantimentos. O plano era loucura. Mas era tudo o que tinham. Elias prometeu. E promessas, para ele, eram sagradas. Na noite marcada, chovia. Raios cortavam o céu como presságios. Elias esperava perto do portão leste, com 2 capas e um cavalo roubado do estábulo inferior. Mas Isolde não apareceu.
Ele esperou até o amanhecer. E quando voltou ao castelo, desesperado, encontrou apenas uma fita preta na fonte do jardim. E uma gota de sangue sobre o mármore branco. Isolde havia sido descoberta. Sem pensar, Elias invadiu os corredores da ala leste. Foi capturado por 3 guardas e levado ao calabouço. No caminho, gritou seu nome. Ela ouviu. Mesmo da torre mais alta. E chorou. O castelo sussurrava. As paredes pareciam guardar a memória de cada passo dado por Isolde e Elias. Desde que ele passou a cuidar do pequeno jardim oculto perto da Torre Leste, seus encontros se tornaram mais frequentes, ainda que silenciosos, ainda que à distância. O olhar da princesa por trás do véu era agora um espelho da alma dele. Uma noite, Isolde lhe entregou algo inesperado, um pequeno espelho de prata, antigo, com inscrições quase apagadas. Guarde. Um dia ele mostrará o que os olhos não veem. Elias não entendeu, mas sentiu o peso simbólico do gesto. Estavam se comunicando por símbolos, por entrelinhas. A cada encontro, ela lhe ensinava sem palavras sobre o silêncio, sobre a dor que precisa ser vestida, sobre a liberdade que se cultiva no fundo da alma. E Elias, mesmo sem dizer, oferecia presença, algo raro e valioso num mundo que sempre lhe negara pertencimento. Mas os passos nos corredores tornaram-se mais severos. Alguém desconfiava. A tensão entre os muros apertava, e a lua cheia parecia acender segredos escondidos. Naquela noite, o espelho refletiu algo além da imagem de Elias. Refletiu olhos que o vigiavam de longe. Ele começou a entender, o que viviam não era apenas proibido. Era perigoso. E se continuasse, alguém pagaria um preço. Isolde levou Elias para a biblioteca esquecida da Torre Oeste. Ali, entre livros antigos e mapas da realeza, ela apontou para uma tapeçaria apagada pelo tempo. É minha mãe. A rainha esquecida. Era a primeira vez que falava abertamente. Contou-lhe que sua mãe fora acusada de feitiçaria, mas que, na verdade, apenas questionava os conselheiros do rei. Sua morte fora silenciosa, e Isolde, ainda criança, foi condenada à invisibilidade para que ninguém se lembrasse da rainha caída em desgraça. Elias sentiu uma fúria silenciosa crescer dentro de si. A dor da princesa era herança, uma corrente passada de geração em geração. Mas também era semente de resistência. Você é a última memória dela, disse ele. E agora, é também o meu motivo. Isolde encostou o véu no rosto de Elias. Não o retirou. Mas foi como se o mundo todo tivesse se calado. Um carinho proibido, um pacto silencioso. Naquele momento, ambos sabiam que estavam além do ponto de retorno. Do lado de fora, alguém anotava cada passo. A traição à coroa estava sendo registrada. Na manhã seguinte, Elias foi convocado à sala dos guardas. Não foi acusado, apenas advertido. Mas os olhos frios do capitão da guarda deixavam claro, estavam observando. Isolde, por sua vez, fora privada da harpa. Um castigo disfarçado de zelo. A ala leste fora lacrada por 3 dias sob a justificativa de reparos. Mas ela sabia, era uma tentativa de quebrar o pouco de liberdade que havia conquistado. Separados, tentaram comunicar-se por pequenas flores deixadas sob as árvores, por fios de seda escondidos em vasos, por pétalas desenhando letras em fontes escondidas. Era um idioma de amor nascido sob opressão. Elias, com o espelho, tentava encontrar respostas. Começou a vê-lo embaçar-se com palavras que não haviam sido ditas, imagens distorcidas de uma mulher caída, de um homem de coroa chorando. O passado se agitava nas mãos dele. Ele precisava agir, antes que os grilhões se fechassem em definitivo. Guiado por indícios que surgiam no espelho, Elias encontrou uma passagem secreta nos fundos da estufa do castelo. Uma escada de pedra levava ao subsolo, onde túneis antigos conectavam alas esquecidas da fortaleza. Ali,
encontrou um velho que vivia entre livros mofados e velas. Chamava-se Auric, antigo escriba da corte, dado como morto. Você vê o que ninguém quer ver, menino. E ela é o último elo do que tentaram apagar. Auric revelou que a maldição da princesa era uma mentira política, criada para esconder o sangue da mãe que ousou questionar o rei. O véu é prisão. Mas também é disfarce. Ela vive porque aceitaram silenciá-la. Elias ouviu cada palavra como um trovão. A verdade era maior do que o amor deles, era uma injustiça histórica. Isolde não era apenas uma prisioneira de sentimentos. Era prisioneira de uma mentira de Estado. Com o mapa dos túneis e a bênção do velho escriba, Elias começou a traçar um plano. Isolde recebia sinais. Pequenos papéis escondidos sob o prato, frases riscadas nas paredes da torre, pétalas que desenhavam letras em janelas. Elias encontrara uma forma de dizer, não acabou. Eu vejo você. Durante uma visita da rainha madrasta, uma mulher de olhar de aço e perfume envenenado, Isolde notou que os guardas estavam em alerta. Alguém denunciará uma conspiração. E ela sabia, estava próxima de perder tudo. Mas a esperança é teimosa. Isolde escreveu um poema com sangue em sua parede, falando de libertação e do amor que atravessa prisões. Sabia que Elias entenderia. Era o tipo de mensagem que só quem ama em silêncio pode traduzir. Do outro lado da fortaleza, Elias reunia aliados. 3 servos, uma cozinheira velha e um dos músicos reais que outrora ouvirá a harpa com lágrimas nos olhos. O levante não era bélico. Era simbólico. E por isso, ainda mais perigoso. O tempo corria. E o véu estava mais próximo de cair. Na véspera da cerimônia que apresentaria um novo pretendente à princesa, uma farsa para firmar aliança com um reino vizinho, Isolde teve permissão para tocar sua harpa. A primeira vez em semanas. A corte assistia como se fosse um espetáculo. Mas para ela, era um adeus. As cordas tremiam sob seus dedos, como se sussurrassem ao palácio inteiro, eu ainda sou humana. Eu ainda sinto. Elias assistia escondido, no alto da galeria. Seu coração batia em descompasso. A música atravessava seu peito como uma flecha. A plateia, porém, via apenas uma sombra por trás de um véu. Ninguém mais ouvia a verdade. Quando a última nota tocou, o salão silenciou. Foi ali que Elias decidiu. Não importava o risco. Na manhã seguinte, ele viria buscá-la. Mesmo que fosse a última coisa que fizesse. O salão foi preparado como para um casamento. Cortinas escarlates, flores exóticas e músicos posicionados diante de uma princesa que não sorria. O pretendente era um príncipe estrangeiro, bonito, arrogante e alheio à dor que cercava o véu que ela usava. Isolde não disse palavra. Sua alma gritava, mas seus lábios se calavam. Seus olhos, por trás do tecido diáfano, procuravam apenas um rosto, o de Elias. Mas ele não estava ali. Ou não ainda. O tempo parecia esticado como a corda de um arco. O rei discursava sobre alianças e paz. A rainha madrasta sorria com dentes de serpente. E o príncipe estrangeiro estendia a mão como quem reclama um troféu. Mas Isolde permaneceu imóvel, feita de pedra e memória. Do alto das janelas do salão, uma pétala caiu. Depois outra. Era o sinal. Elias estava vindo. Não com espadas, mas com coragem. E com um segredo que podia mudar o destino da princesa e do reino. Isolde fechou os olhos. E pela primeira vez, orou não por liberdade, mas por reencontro. Elias irrompeu no salão. Sujo de terra, com o espelho em uma das mãos e uma harpa quebrada na outra. O silêncio que caiu foi tão profundo quanto a noite mais escura. Um servo sem título ousava atravessar o espaço dos nobres. Ela não é maldita. É filha da mulher que este trono traiu, gritou.
e estendeu o espelho à luz. Diante de todos, a imagem refletida não era a do salão, mas de um rei ajoelhado, chorando sobre o corpo de uma rainha assassinada. O espelho gritava o passado. Era um artefato antigo, encantado para guardar verdades que ninguém queria ver. As tapeçarias nas paredes tremiam. Os velhos do conselho se entreolhavam em pânico. E a rainha madrasta empalideceu. Isolde se levantou. Com as próprias mãos, retirou o véu. Era a primeira vez em anos que alguém via seu rosto. E ele não era monstruoso. Era triste, belo, humano. Ela não era maldição. Era mulher. E naquele gesto, o feitiço político que a encobria foi desfeito. O povo veria. E já não poderia esquecer. O povo, reunido nos pátios externos, viu o véu cair como uma bandeira branca. A comoção foi imediata. Murmúrios viraram vozes, e vozes viraram clamor. A princesa não era amaldiçoada. Era vítima. E isso mudava tudo. O rei, tremendo, desceu do trono. Por um momento, o homem venceu o monarca. Ela, era tudo o que restava dela, murmurou, referindo-se à rainha esquecida. Mas já era tarde. O povo não perdoaria o silêncio imposto. Elias tomou a mão de Isolde. Nenhuma coroa, nenhuma bênção. Apenas a certeza de dois corações em rota de colisão com a verdade. Os guardas hesitaram. O espelho ainda tremia em reflexos de justiça e dor. Auric, o velho escriba, apareceu com documentos escondidos por décadas, provas da inocência da mãe da princesa, da conspiração da rainha madrasta e do decreto que havia sido enterrado sob sangue e silêncio. O castelo, naquele dia, viu nascer algo mais poderoso que reis, a lembrança. E com ela, a possibilidade de um novo começo. A rainha madrasta foi conduzida à torre. Seus gritos eram tão agudos quanto o veneno de suas palavras. Vocês não sabem o que fazem. Ela é igual à mãe. Vai destruir tudo. Mas ninguém mais a escutava com temor. Isolde observou em silêncio. Não com ódio. Mas com algo ainda mais cortante, compaixão. Sabia que a mulher que a aprisionara fora também vítima de um sistema que premiava silêncio e disfarce. Elias queria justiça, mas Isolde pediu misericórdia. Que ela viva para ver o mundo que tentou impedir florescer. E assim, a rainha foi exilada para um mosteiro nas montanhas, onde o eco de seus próprios atos seria sua única companhia. O rei abdicou silenciosamente. Não morreu. Mas foi viver entre livros, afastado do trono e da dor que lhe pesava nos ombros. Um novo conselho foi formado. Pela primeira vez, liderado também por mulheres. E no centro de tudo, Isolde. Não como uma princesa coroada, mas como uma verdade revelada. Isolde recusou a coroa. Disse que não havia nascido para governar sobre outros, mas para reconstruir o que foi apagado. Tornou-se guardiã da biblioteca viva do castelo. Um espaço onde as vozes silenciadas ganhariam novas páginas. Elias permaneceu ao seu lado. Não como consorte oficial, mas como homem que sabia ver o invisível. Juntos, criaram um santuário onde crianças órfãs, mulheres exiladas e artistas esquecidos podiam florescer. A harpa foi restaurada. E com ela, as músicas que agora contavam histórias reais, de dor, sim, mas também de coragem. A lenda da princesa do véu virou canção. E a canção virou esperança. Auric faleceu meses depois, em paz, sabendo que sua missão havia sido cumprida. Seus escritos foram preservados como um testamento da verdade. E nas madrugadas silenciosas, Isolde e Elias caminhavam pelos jardins, ainda se comunicando com flores, ainda ouvindo o que o mundo recusava escutar. Anos depois, o espelho prateado foi colocado num pedestal de pedra no centro do pátio principal. Todos os que se aproximavam viam não a si mesmos, mas a lembrança de alguém que havia sido esquecido,
e agora era lembrado com amor. A história de Isolde e Elias atravessou gerações. Não como conto de fadas, mas como advertência e promessa. Um lembrete de que o amor verdadeiro começa onde termina o medo. Eles não foram coroas. Foram raízes. E é das raízes que nascem as árvores mais fortes. Sob sua sombra, uma nova era floresceu. E cada vez que alguém colocava o rosto diante do espelho, o que via não era o passado. Era a chance de enxergar além da superfície. Porque no fim, o amor que é invisível aos olhos da corte, é o único que permanece eterno. E assim terminou a história da Princesa Proibida, ou talvez, tenha apenas começado. Porque em algum lugar do mundo, ainda hoje, existe uma jovem sufocada por véus invisíveis. Um amor condenado por olhos que só veem aparência. Um silêncio forçado por aqueles que têm medo da verdade. Mas a história de Isolde e Elias não foi escrita em pergaminhos. Ela foi plantada no coração de quem ousa amar o que é proibido. De quem ousa olhar além das aparências. De quem encontra beleza onde o mundo só enxerga vergonha. Eles não venceram com espadas, nem com coroas. Venceram com algo mais raro, vulnerabilidade exposta, fidelidade inabalável, e o poder de ver no outro o que ninguém mais quer ver. E agora? Se você chegou até aqui, essa história não é só deles. É sua também. Talvez você já tenha sido Isolde. Talvez ainda ame como Elias. Talvez carrega um véu, ou carrega a chave que liberta. Então conte, que parte dessa história tocou você? Quem precisa ouvir isso hoje? Compartilhe. Se inscreva para mais histórias que falam direto com o coração. E lembre-se, às vezes, tudo que alguém precisa é que você o veja. De verdade. Porque o amor invisível é aquele que transforma o mundo.